Queridos, quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, ou segundo o que escreveu Mateus, que foi um apóstolo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mateus, capítulo 6, verso 25 ao 34. Eu vou ler e os irmãos acompanham. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Vamos todos juntos ler o verso 33. Todos juntos, vamos lá? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto é um texto profundamente desafiador, queridos, para cada um de nós. E eu quero aqui deixar a seguinte pergunta para todos nós. O que ocupa o primeiro lugar em sua vida? O reino dos céus ou as coisas materiais? Vou perguntar de novo. O que ocupa o primeiro lugar em sua vida? O reino dos céus ou as coisas materiais? Uma outra pergunta. Cheio de pergunta hoje, né? Você é uma pessoa ansiosa? Vixe. Bate. Como diz o bom gaúcho. Você é daquele tipo de gente que vive roendo as unhas, antecipando os problemas? Os problemas ainda estão longe de você. Pensa que eles estão batendo à sua porta? Onde vai morar? Onde vai trabalhar? Onde seu filho vai estudar? Amados, a ansiedade, hoje, ela é considerada o mal deste século. Pois ela atinge homens, mulheres, jovens, velhos, doutores, analfabetos, religiosos, ateus, e assim vai. As pessoas andam com os nervos à flor da pele. Você quer ver isso na prática? Não, eu não quero que você veja na prática. Mas se alguém bater no seu carro, ou você bater num carro de alguém, meu filho, peça a Deus para quem está à sua frente ou quem está atrás, não esteja nessa situação. Porque se tiver, a situação ela é complicadíssima. Não para ele, para você. Porque é aí que você vai ter que agir como um verdadeiro crente em Jesus Cristo. Porque se você for agir como ele,
você foi reprovado na prova que Deus está te dando ali. Pode ter certeza. Pode ter certeza disso. Primeira lição, queridos. O que ocupa o primeiro lugar em sua vida? O reino dos céus ou as coisas materiais? Então, a primeira lição que o texto vai trazer para nós é nós pensarmos um pouquinho o que não é ansiedade. Pensa rapidinho aí. Primeiro, ansiedade, queridos, não é desprezar as necessidades do corpo. Jesus nos ensinou a orar. Lá na oração do Pai Nosso, o que ele diz? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas o mundo, quando se fala aqui de gentios na época de Jesus, né? Jesus está falando do mundo todo, né? Os judeus eram muito religiosos, e aí Jesus está corrigindo, dizendo, olha, ele está falando, não esqueça, primeiro, quem escreveu esse texto inspirado pelo Espírito Santo foi um dos apóstolos, que viu o tempo todo, conviveu com Jesus, foi Mateus, né? Então Jesus está ensinando os apóstolos, ensinando todos os discípulos que estão sempre em sua volta, e dizendo, olha, os gentios, o mundo é que pensa dessa forma. Então estou ensinando para vocês que deve ser diferente. Vocês têm que fazer, vocês não podem ser só diferentes. Vocês precisam fazer diferença. Mas o mundo está adotando um conceito reducionista, isto é, nivelando o homem com os animais. Isso é tão verdade, queridos, que quando você anda nas cidades hoje, urbanas, né, você vê que tem pessoas que tratam animais como se fossem verdadeiramente filhos. Meu bebê para lá, meu bebê para cá. Gastam um dinheiro absurdo quanto a isso. As lojas de pet shop é uma das que mais cresce financeiramente. Aí a pessoa mal intencionosa, que talvez esteja nos ouvindo, seja aqui dentro, seja lá fora, ou seja, na bendita internet, ela vai dizer assim, o pastor não gosta de cachorro, o pastor não gosta de gato, o pastor não tem nada a ver uma coisa com a outra, queridos. Eu já tive cachorros dos mais variados que você possa pensar e imaginar. Só que eu nunca dei prioridade a animal. A prioridade na minha vida são pessoas, não coisas. É isso que a Bíblia me ensina o tempo todo. Sempre tratei todos os meus animais que eu já tive com muito amor, com muito cuidado. Quando eu percebi que não dava para cuidar de determinado cachorro, eu falei para fulana, para o Beltenol, você quer ele? Quero. Então fica bem com ele ali. Depois o tadinho morreu, sabe de quê? De saudade, né? Então, queridos, estou abrindo esse parênteses aqui para você não depois me falar que o pastor é contra esse negócio aí, tá bom? Que é que, infelizmente, o ser humano é terrível, né? Especialmente essa bendita internet, para o pessoal fazer corte, é um negócio assim, tremendo, né? A ansiedade, além de não desprezar as necessidades do corpo, a ansiedade não é proibir a previdência quanto ao futuro, queridos. A Bíblia aprova o trabalho previdente. Lembra o que Salomão fala? Ele dá um exemplo para nós que nos humilha. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então Deus trabalha conosco o tempo todo que nós devemos o quê? Ser previdentes. Também os passarinhos fazem provisão para o futuro, construindo ninhos e alimentando os filhotes. Muitos migram para climas mais quentes antes do quê? Do inverno. Você já viu algum passarinho fazer ninho? Eu, às vezes, observo isso. Como é um negócio assim fabuloso. O João de Barro, queridos. Que engenheiro, ele dá de 10-0 no André de engenharia. É isso, André? Olha, queridos, ele escolhe fazer a sua... Primeiro ele faz num lugar, sempre o lugar mais difícil do mundo, né? Mais complicadíssimo, a casinha dele, né? E ele sempre faz contra o vento. Quem é que diz isso para ele? É o próprio Deus que criou esse instinto, queridos.
Então não vem me dizer que o passarinho não trabalha, que ele não faz isso. Não é isso que Jesus está dizendo. Porque Jesus dá o alimento para ele. Mas Deus deu capacidade dentro da realidade dos passarinhos, das aves do céu, de proverem os seus alimentos. Eles vão buscar lá a minhoca, não sei aonde, mas eles vão buscar e dar lá para o filhotinho. A águia voa em alturas absurdas e ela vê lá no mar, lá um bendito peixe, lá ela mergulha lá. Eu recebi um vídeo outro dia e está guardado no meu celular, porque é um espetáculo você ver uma águia que vem numa violência tremenda. Você pensa que ela vai se afogar, igual os malucos que se afogam no mar, né? Ela vai com toda aquela força, ela tenta levantar e bate aquelas violentas daquelas asas, daqui a pouquinho ela está saindo com o peixe agarrado nas suas garras. É que Deus sustenta sim. Deus disse para ela assim, olha, vai lá naquele local lá, vê lá, você vai ver aquele peixe lá, vai pegar lá, meu filho, para você dar para os seus filhotes lá. Amados, a ansiedade não é proibir a previdência quanto ao futuro. O que Jesus proíbe, queridos, é a previdência, mas não é a previdência, mas a preocupação ansiosa. A preocupação ansiosa é isso que aqui o apóstolo Paulo aconselha. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Filipenses capítulo 4, versículo 6. E o apóstolo Pedro vai mais adiante, ele diz assim, exortando: lançai sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Amados, então, o que não é ansiedade são essas coisas. A ansiedade não é estar isento de ganhar a própria vida. Não podemos esperar o sustento de Deus assentados de braços cruzados. Bom, como Jesus está falando que eu não devo estar ansioso, que o pessoal, os passarinhos são alimentados, etc, 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 os lírios do campo estão lá, né, as flores, etc. Então, eu estou sem trabalho, então vou ficar em casa jejuando e orando, de braço cruzado, e aí vai vir um anjo do céu e vai dizer assim: olha, fulano, vai lá naquela empresa X e lá tem um emprego especial para você. Você acredita nisso? Eu quero dizer para você que tem uns malucos crentes que acreditam nisso. Tem uns que acreditam literalmente nisso. Deus é soberano, Ele é Deus, então Ele pode fazer isso. Agora, aonde fica a minha responsabilidade? Onde ela fica? É a mesma coisa, você que... Eu olhei para esses três bonitinhos aqui, da mídia, né? E lembrei de uma coisa. Não está no meu script aqui. Ninguém mandou vocês estarem bonitinho aí, né? Você que estuda. E estudar não é fácil. Quem estuda mesmo para valer é complicado, né? Quem leva a coisa de vento em popa, para ele é fácil. Para quem estuda mesmo, não é tão simples assim. Aí vai ter aquela prova. Aí você ora, você pede para a igreja orar, você pode até jejuar, mas só que você não estuda. Meu irmão, como é que Deus vai abençoar esse negócio? Isso é hipocrisia, isso é tentar a Deus. Não sair fora do assunto não, amados. É porque nós, às vezes, lemos textos da palavra de Deus e nós achamos que a ansiedade não é estar isento de ganhar a própria vida, de eu ter os meus esforços para resolver determinadas coisas. Não podemos esperar, queridos, o sustento de Deus assentados de braços cruzados. Temos de trabalhar. Cristo usou o exemplo das aves e das plantas, como eu já falei aqui. Elas andam os trabalhos. Por exemplo, os pássaros buscam o alimento que Deus proveu na natureza. As plantas extraem o sol do solo e extraem do sol o seu sustento. A ansiedade não é estar isento de dificuldades, amados. Estar livre de ansiedade e livre de dificuldade não é a mesma coisa.
Embora Deus vista a erva do campo, não impede que ela seja cortada e o quê? E queimada. E às vezes podada. Embora Deus nos alimente, Ele não nos isenta de aflições e apertos, e às vezes, inclusive, naquilo que mais às vezes deixa a gente ansioso, a vida financeira. Você já ficou ansioso por causa da vida financeira? Segunda-feira, amanhã é segunda-feira, né? Tem que pagar. Você já viu alguém postando no Instagram, no Face, etc, etc, numa foto assim, olha que legal, eu estou tão satisfeito, olha meus boletos aqui, ó. Estou tão alegre que amanhã acho que a polícia vai me pegar porque eu não tenho como pagar. Você já viu? Se você viu isso aí, o cara está louco, né? Amados, nós passamos por dificuldades. O tempo todo Deus está nos provando para que nós não sejamos ansiosos. A ansiedade nada mais é do que uma pré-ocupação, além do normal, que lá na frente não vai acontecer. Mas ela está moendo a sua mente, está fazendo seu coração sofrer, porque você não conhece o dia de amanhã. O Deus que diz que nós não devemos andar ansiosos é o mesmo Deus que é providente para a nossa vida em todas as áreas. Deus se alegra quando nós trabalhamos, quando nós buscamos. Não é quando o médico diz, olha, não tem jeito mais aqui, infelizmente o fulano ou a fulana vai morrer. Aí você diz assim, não, a última palavra é de Deus. Claro que é, mas ela tem que ser a primeira e tem que ser a última. Não é quando o médico diz isso, não é quando o cientista diz isso. Porque a palavra de Deus, o próprio Deus, ele está o quê? Acima de tudo isso. Então quando eu oro, quando você ora por alguém que está enfermo, é para Deus curar, se for da vontade dele. Por isso que sempre é assim, se for da tua vontade. É aquilo que Jesus orou lá no jardim do Getsêmani. Pai, passa de mim este cálice, contudo, faça-se a tua vontade. Amados, o que é ansiedade então, queridos? As verdades ensinadas por Jesus é o seguinte. Primeiro, nós falamos aqui algumas coisas, o que não é ansiedade. Agora, o que é ansiedade? Segundo Jesus. A ansiedade, ela é destrutiva, queridos. Olha o que diz o verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Ela é destrutiva por causa disso, porque quando eu vivo ansioso com essas coisas básicas da vida, muita coisa na nossa vida vai ser destruída, queridos. A palavra ansiedade aqui, literalmente significa, sabe o quê? Ela tem dois significados. Primeiro é rasgar, e segundo é estrangular. Essa é a ideia original da palavra ansiedade. Rasgar o quê? Rasgar os nossos sonhos, os nossos projetos. Estrangular o quê? Estrangular a nossa própria vida, a nossa fé em Cristo Jesus, a nossa fé na palavra de Deus e tantas outras coisas que a Bíblia diz. Essas duas palavras eram usadas para descrever um navio surrado pelos ventos fortes e pelas ondas encapeladas de um mar tempestuoso. A palavra ansiedade vem de um artigo, ou melhor, de um antigo termo anglo-saxônico que significa, como já disse aqui para você, estou apenas lendo aqui a citação, estrangular. Ela puxa em direção oposta, gera uma esquizofrenia existencial. Muitas pessoas entram em depressão por causa da ansiedade. Muita gente entra, queridos. Eu não estou aqui menosprezando quem já teve depressão, quem já
teve isso, já estudou, já trabalhou, já viveu isso. Não é isso, queridos. Estou dizendo que a profunda ansiedade, se você não tomar cuidado, se você não fizer aquilo que Jesus ensina, buscai, pois, em primeiro lugar. Eu sei que há depressões, e já é bom explicar isso aqui, né? Que são depressões químicas, biológicas. A gente sabe disso. Há pessoas que falta algum produto no cérebro, alguma coisa nesse sentido, ela realmente precisa tomar medicamento. Tanto é que essas pessoas que tomam esse tipo de medicamentos com os profissionais habilitados, se ela deixa de tomar, ela volta. É muito complicado, né? Não é esse tipo de depressão que estamos falando. É a depressão da ansiedade, aquela preocupação excessiva pela vida, pelas coisas materiais. É como nós colocamos logo no começo. O que ocupa o primeiro lugar em sua vida? O reino dos céus ou as coisas materiais? Corrie de Bon, vocês já ouviram falar nela? Ela era uma alemã. Ela esteve em Auschwitz, no campo de concentração, na época do nazismo. Ela era uma alemã e ela era crente. É impressionante no livro, quando você lê alguma coisa a respeito dela, a maneira como essa mulher se colocou diante de Deus. Ela não foi trucidada, não foi morta por causa do nazismo, ficou presa em centro de concentração. Agora, ela usou a seguinte expressão, abre aspas: a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento. Ela esvazia o hoje do seu poder. A ansiedade é ser crucificado entre dois ladrões: o ladrão do remorso em relação ao passado, o ladrão da preocupação em relação ao futuro. Ela, quando saiu, ela não viveu o passado, ela viveu o presente, porque ela foi uma mulher que aprendeu a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e Deus a honrou por isso. A ansiedade, ela é enganosa, queridos. A ansiedade tem o poder de criar um problema que não existe. Muitas vezes sofremos não por um problema real, mas por um problema fictício gerado pela nossa própria mente perturbada. E o diabo deseja isso, ele quer isso, para que o crente fique preocupado muito além daquilo que é o normal. Os discípulos olharam para Jesus andando sobre as águas, vindo para socorrê-los, e eles cheios de quê? De temor. Eles achavam que era o quê? Que era um fantasma. Eu não sei que eu pensaria se eu estivesse lá ou você. Mas eles andaram com Jesus, eles andavam com Jesus. É sabido que as pessoas se preocupam mais com males imaginários do que com males reais. Segundo alguns estudiosos, estatisticamente falando, 70% dos problemas que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Sofremos desnecessariamente. Isso é verdade, queridos. E é isso que Jesus está trazendo para a nossa vida. Não andeis preocupados pela vossa vida, quanto à comida, quanto ao vestuário, quanto à bebida. A ansiedade, queridos, tem o poder de aumentar os problemas e diminuir nossa capacidade de resolvê-los. Uma pessoa ansiosa olha para uma casa de cupim e pensa que está diante, sabe do quê? De uma montanha intransponível.
As pessoas ansiosas são como os espias de Israel. Lembra? Aqueles 12 espias que foram lá, mandados por Moisés, que foi Josué, Caleb, mais 10, que foram dar uma visão na terra. Aí quando os espias voltam para dar o relatório para Moisés, 10 deles falaram o quê? Eles falaram, olha, são gigantes, é um povo muito grande, mesmo sendo numeroso, e ainda é grande mesmo a estatura, nós éramos como gafanhotos. Aí Caleb e Josué têm uma visão de Deus. Não. Ainda que eles sejam assim, o Deus que nós servimos é o Deus que tem poder de destruir tudo isso. Amados, Davi, de forma diferente dos soldados de Saul, enquanto todos viam a ameaça do gigante Golias, Davi olhou para a vitória sobre o gigante, queridos. Tanto é que ele disse o seguinte, ele ainda era bem jovem. Segundo alguns estudiosos, Davi devia ter, nesta época, presta atenção nisso, devia ter cerca de 17 anos. Ele era o caçula de vários filhos de Jessé. Você vem com espada, um capacete, e eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E você conhece a história, o final dela. Geazi, ou Geazi, olhou os inimigos de Israel e ficou com medo. E Eliseu pediu para que os olhos dele, Eliseu já estava vendo, mas ele ora a Deus, Senhor, eu te peço que os inimigos, e Geazi veja os anjos do Senhor que estão ao redor do teu povo, que irá destruir esses inimigos. Aí por isso que vem aquele texto maravilhoso também. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O grande Rockefeller, que foi riquíssimo, né? A família Rockefeller. O Rockefeller, o pai, disse o seguinte, certa vez, ele disse o seguinte, abre aspas, disse que o homem mais pobre é aquele que só tem dinheiro. É verdade. Dinheiro não compra tudo, queridos. Basta Deus permitir que fulano A, fulano B, pode ser o maior bilionário do mundo, adquira alguma enfermidade grave. A ciência não consegue descobrir o problema, não consegue curar, ele morre e tudo fica aí. Os hospitais estão cheios de pessoas vítimas da ansiedade, amados. Quando estamos ansiosos, teimamos em tomar as rédeas da nossa vida e nós tiramos das mãos de Deus para resolver do nosso jeito. E aí que a coisa desanda de vez, né? A ansiedade nos leva a perder a alegria, queridos, do hoje, por causa do medo do amanhã. O Salmo 32 vai falar um pouco sobre isso. Salmo 32 de Davi, ele vai dizer que enquanto eu calei, os meus ossos secaram. A minha vida se tornou em sequidão de estio. O que é isso? Se tornou sem vigor, sem um colorido. Por isso que lá no Salmo 51 ele vai dizer o quê? Restitui-me. Não é a salvação, viu, amados? Restitui-me a alegria da tua salvação. Alguns dos argumentos de Jesus contra a ansiedade, amados. Primeiro, do maior para o menor, isto é, se Deus nos deu um corpo com vida, que é o maior, e se o nosso corpo é mais do que o alimento e as vestes, Ele nos dará o quê? Alimento e veste.
Deus é o responsável pela nossa vida, pelo nosso corpo. Se Deus cuida do maior, nosso corpo, não podemos confiar nele para cuidar do menor, nosso alimento e nossas vestes. Do menor para o maior, as aves e as flores são apresentadas como exemplo. Martim Lutero disse que Jesus está fazendo das aves nossos professores e mestres, queridos. O mais frágil pardal se transforma, isso é Martim Lutero que está falando. O mais frágil pardal se transforma em teólogo e pregador para o mais sábio dos homens, dizendo: eu prefiro estar na cozinha do Senhor. Ele fez todas as coisas, Ele sabe das minhas necessidades e me sustenta. Os lírios se vestem com maior glória que Salomão. Valemos mais que as aves e os lírios. Se Deus alimenta as aves e veste os lírios do campo, não cuidará dos seus filhos, queridos? Estou encerrando aqui, queridos, tá bom? Estou encerrando. O problema não é o pequeno poder de Deus, amados. O problema é a nossa pequena fé. Jesus fala isso aqui. Homens de pequena fé. Tem algumas versões que falam pouca fé. Pouca fé no português é complicado, né? Pouca fé, eu gosto de muito café, né? Mas pequena fé fica um português um pouco melhor. Aplicação, queridos. Como podemos encorajar as pessoas a colocarem a sua confiança em Deus com respeito ao céu, e não confiamos em Deus nem em relação às coisas da terra? A ansiedade é o oposto da fé. É uma incoerência pregar a fé e viver uma vida ansiosa. Segunda aplicação. A ansiedade nos leva a perder o testemunho cristão, queridos. Pode ter certeza disso. Toma cuidado com isso. Se você está ansioso ou preocupado além daquilo que é normal. Terceiro, Jesus está dizendo que a ansiedade é característica dos gentios, dos pagãos, dos ímpios, daqueles que não conhecem a Deus. Mas um filho de Deus tem convicção do amor e do cuidado de Deus. Paulo vai falar isso lá em Romanos capítulo 8, verso 31 e 32. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, etc, etc, amados. Jesus não apenas faz o diagnóstico, mas também dá o remédio para a cura da ansiedade. Vencemos a ansiedade, amados, quando entendemos que Deus é nosso Pai e conhece todas as nossas necessidades. O verso 32 fala sobre isso. Vencemos a ansiedade quando confiamos em Deus. Verso 30 vai falar sobre isso. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. A fé é o antídoto para a ansiedade, amados. Deus nos conhece e nos ama. Cantamos a última música aqui, agora há pouco, que fala sobre isso. A tua graça me basta, as noites mais escuras, etc, etc, queridos. O apóstolo Paulo nos ensinou a vencer a ansiedade orando a Deus. A paz é uma sentinela que guarda a cidadela da nossa mente e do nosso coração. Por isso que Paulo fala várias vezes essa questão a respeito, ensinando a igreja a confiar e depender da pessoa preciosa de Jesus. Vencemos a ansiedade, amados, quando sabemos que, ao cuidarmos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. O verso 33. Aqui temos uma ordem e uma promessa. A ordem é buscar o governo de Deus, a justiça de Deus, a vontade de Deus e o reino de Deus em nosso coração em primeiro lugar. Deus, e não nós, deve ocupar o topo da nossa agenda. Os interesses de Deus
e não os nossos devem ocupar a nossa mente e o nosso coração. Somos desafiados, amados e amadas irmãs, buscar o governo e o domínio de Cristo em todas as áreas da nossa vida: casamento, lar, família, vida profissional e até mesmo no lazer. A promessa é que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Todas essas coisas, diz o texto, vos serão acrescentadas, queridos. Deus faz hora extra em favor dos seus filhos. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Vencemos a ansiedade quando descansamos no cuidado diário de Deus. Devemos cuidar do hoje e deixar o amanhã nas mãos de quem? Daquele que cuida de nós, porque o versículo 34 diz isso. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Que Deus abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. E você que nos assiste, possa pensar seriamente nessa questão. O que é que está ocupando o primeiro lugar na sua vida? O reino de Deus ou as coisas materiais? Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite. E se formos tentados a vivermos ansiosos, vamos nos dobrar aos pés de Cristo Jesus. Amém?